Quero falar uma coisa com vocês aqui. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2018, irmão Jalzério. Eu quero falar sobre... Não é uma revelação de Deus, é uma coisa que eu tenho observado. Mas eu quero falar uma revelação de Deus. Conheci um irmão esse mês, agora em fevereiro, que ele chegou para mim, ele estava na montanha, ele sempre foi contra esse negócio de revelação, visão, ele detesta esse negócio de profecia. Ele subiu a montanha para orar. Não é daqui de Friburgo, não, é de outro lugar. Tá um frio aqui, gente, 17 graus. Por isso que eu tô cheio de casaco. Então o que aconteceu? Ele subiu a montanha, a meus artistas coadjuvantes ali do vídeo. Ele subiu a montanha para orar. Ele não gosta dessa história de visão, profecia, ele não gosta nada disso, porque detesta isso. Não gosta disso não, irmão José. Mas o que aconteceu, irmãos? Ele subiu a montanha para orar. Quando chegou lá, ele começou a falar em língua estranha. A presença de Deus veio sobre ele. Ele teve uma visão. Olha, ele não gosta dessas coisas não, hein? Teve uma visão que um pano vermelho cobria o Brasil. Deixa eu botar aqui para vocês verem melhor os artistas coadjuvantes ali. Os bichinhos. É tão bonitinho. Eu gosto muito de bichinho. Qualquer tipo de bicho. Eu gosto de tudo que é bicho. Cobra, lagarto, elefante, jacaré, gato, cachorro, porco, coelho. Falou em bicho é comigo mesmo. Então, não posso ter outro bicho, porque esse bichinho é fácil de cuidar. Então, queridos, ele teve uma visão que um pano vermelho caiu em cima do Brasil. Então esse pano vermelho caiu em cima do Brasil e ele ouviu uma voz dizer assim: orem pelo país, orem pelo Brasil. E ele via muita gente caído de joelhos chorando a morte de inocentes. Ouviram o que eu falei? Ele viu um pano vermelho em cima do Brasil. Ele ouviu uma voz: ore pelo Brasil. E ele via pessoas chorando de joelho, desesperadas, chorando a morte de inocentes. Queridos, eu vou explicar para vocês o que eu entendi dessa visão. E o que eu tenho observado. Houve intervenção militar no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro está inviável, está uma bagunça. O Rio de Janeiro está uma bagunça. Pega os vídeos aí na internet, vai ver nego roubando o pessoal aí na rua, se quer andar no Rio de Janeiro com o celular escondido. Está uma luta aquilo lá, roubo para todo lado. É uma bagunça. Sabe? Mas a bagunça é de longa data. A bagunça é porque tudo quanto é criança tem que estar enfiado no colégio desde pequeno. O filho do rico, o filho do traficante, tudo junto, no final das contas sai um cidadão de lá. Um pouquinho de ajuda de Deus, um pouquinho de criança tinha que ter alimentação, material escolar, do mais pobre possível. Se o pai não tivesse o que comer dentro de casa, a criança tinha que entrar no colégio, ter o que comer, ter toda a alimentação, tudo direitinho. Essa é uma das maiores broncas que Deus tem com a humanidade. Perdemos um tempão com essa besteira de aquecimento global e ninguém cuidou das crianças. Aquecimento global é balela, de cuidar de criança, cuidar das crianças do mundo inteiro. As crianças do mundo inteiro cuidado, você teria uma geração nova formada. Por isso que o Rio de Janeiro está essa bagunça. Então, queridos, vou falar com você. Ele viu esse pano vermelho sobre o Brasil, ore, e via gente chorando de joelho, desmontando, chorando de desespero, chorando a morte de inocentes. Olha aqui o que eu vou falar com vocês. O Brasil está tendo uma intervenção militar no Rio de Janeiro. Os partidos comunistas, o pano vermelho sobre o Brasil está influenciando a população carente que se revolte contra o exército. A Bíblia diz que a polícia, o exército, eles são, a polícia de forma geral, né? Eles são ajudadores de Deus para manter a lei e a ordem. Se você fizer tudo certinho, você não tem o que temer. Se você fizer errado, aí você tem o que temer. Só que as pessoas estão afrontando, estão enfrentando, estão incitando briga, escarnecendo dos soldados. Gente, são rapazes com 18, 19 anos que entraram no exército e estão com um fuzil na mão. Vocês vão tomar bala na cabeça, para com isso. Vocês estão doidos? Mexer com um homem com arma na mão, um homem que não tem 10, 20 anos de preparo para estar ali enfrentando uma situação de rua. Vocês estão mexendo com rapazes novos, pessoas que não têm condição de enfrentar tanta implicância, tanta irritação. Vocês estão arrumando jeito de acontecer um desastre, gente. Pelo amor de Deus. O Brasil está dividido entre o Brasil que pensa e o Brasil que sabe. Presta atenção nisso que eu vou falar. O tema disso que eu estou falando, hoje, dia 24 de fevereiro de 2018, irmão José, é o Brasil que pensa, o Brasil que sabe. O Brasil que pensa que o político é bom, o Brasil que pensa que o Lula é inocente, o Brasil que pensa que todos os políticos são inocentes. A justiça vai mostrar se é inocente ou não. Eu não quero arbitrar nada, eu não sou juiz, eu sou só irmão José, entendeu? Então vamos ver. Tá lá 300 páginas no processo do cara lá mostrando provas e mais provas. Então eles pensam que eles ajudaram, eles pensam que eles ajudam pobre. Gente, de cada 4 pessoas no Brasil, um não estava recebendo Bolsa Família.
Então as pessoas pensam que estavam sendo ajudados por essas pessoas. Pensa. Mas existe o Brasil que sabe que a Petrobras foi dilapidada, que o BNDES foi dilapidado, que o Correio foi dilapidado, o Banco do Brasil foi dilapidado, a Caixa Econômica foi dilapidada. Sumiram com o dinheiro todo da aposentadoria dos funcionários, sumiram com um monte de dinheiro do BNDES, sumiram com o dinheiro da Petrobras, endividaram o país inteiro, gente. Uma coisa é você saber que eles endividaram o país inteiro, que o governo deles é horrível. Outra coisa é você pensar que o governo deles que eles eram bons para você. Não são bons. Não enfrente o exército, não vá atrás da cobertura comunista, do pano vermelho em cima do Brasil. Ore pelo Brasil, clame por você, pela sua família, pelos seus irmãos, pelos seus filhos. Não enfrentem soldados, pelo amor de Deus, vocês vão tomar um tiro, gente. Depois que tomam o tiro, aquilo é fuzil. Você já viu um tiro de fuzil, o que acontece quando entra? Aquilo quando entra faz um buraquinho lá dentro, ele expande tudo, faz um rombão. É muito difícil a pessoa sobreviver a um tiro de fuzil. Para com isso, gente. Você está fazendo tudo certo, você não tem o que temer. Você vive do tráfico de droga, então você tem o que temer. Você tem armamento em casa, então você tem o que temer. Você vende maconha, você tem o que temer. Você rouba coisa dos outros, você tem o que temer. Você vai ficar enfrentando o exército porque o traficante não gosta da polícia lá atrapalhando os negócios dele? Você vai mesmo servir de massa de manobra? Você vai ficar sendo enrolado mesmo por esse povo todo? Gente, ore pelo Brasil. Sabe, não entra nessa não. Deus nos abençoe. A paz do Senhor Jesus.